Vamos lá, 3 categorias de dons para os 3 propósitos. Olha só. Na primeira vez, Jesus pegou um punhado dos 5 dons do ministério e os derramou sobre o corpo de Cristo. Então um grupo de pessoas se levantou para receber esses dons. Um disse: "Meu Deus, sou um apóstolo do corpo." Outro disse: "Fui separado para a função de profeta." Algum outro disse: "Fui chamado para ser um evangelista." Outros exclamaram: "O dom de ensino veio sobre mim." Ou "Fui chamado para ser pastor." Aqueles que foram chamados para essas funções do ministério se levantaram, reconheceram seus chamados e disseram: "Recebemos graças para isso." Para que propósito ele concedeu funções de ministério? Ele concedeu para o aperfeiçoamento, o amadurecimento dos santos. Aqueles que estão nos 5 ministérios devem suprir o corpo de Cristo com a revelação recebida do Senhor. Eles devem ministrar a palavra de Deus para levar os santos do leite espiritual para o alimento sólido, tal como Paulo fala, né? Dessa maneira, os santos podem amadurecer até que sua transformação seja completa. Digamos que Jesus, examinando o corpo, dissesse: "As 5 funções do ministério não são suficientes para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Eu preciso subir às alturas e pegar outro punhado." Tá usando uma linguagem aqui figurada, tá? Então, nessa hipotética ilustração, ele subiu às alturas pela segunda vez, pegou outro punhado de dons e derramou sobre o corpo. Dessa vez, milhares e milhares de pessoas se levantaram e disseram: "Oba, fui chamado para socorros." Ou "Recebi o dom de governos." E a esses Jesus disse: "Que maravilha, eu lhes dei graça, e simplesmente isso é um dom tão bom quanto a minha igreja, quanto a do apóstolo ou do profeta." O que fazem socorros e governos do corpo de Cristo? Eles preenchem o segundo propósito listado em Efésios 4:12. Efésios 4. Aperfeiçoamento dos santos, operação dos serviços, edificação do corpo de Cristo. Mas quando Jesus examinava o corpo, mais uma vez ele disse: "Não é suficiente. Meu povo ainda precisa aprender a operar pelo meu espírito." Então ele subiu às alturas mais uma vez para terminar de equipar o corpo de Cristo. Dessa vez ele pegou a 8ª operação de Deus. Qual a operação? Variedade de línguas. E derramou sobre todo o corpo de Cristo. Toda pessoa no corpo deveria ter se levantado e recebido esse dom. Por quê? Porque a mais importante manifestação das variedades de língua é a direta operação do Espírito Santo dentro do espírito do crente para edificá-lo. Esse é o propósito que essa operação preenche. É dada para a edificação dos santos. Até quando? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé. Até que deixemos de ser enganados pela astúcia fraudulenta dos homens. Até que preenchamos os nossos chamados, falando a verdade em amor. Cada um de nós deve receber essa operação, porque se vamos nos tornar uma unidade na fé, devemos aprender como liberar o poder do Espírito Santo, nosso mestre que habita dentro de nós. Ele está mais do que disposto a orar por nós, hora após hora, em segredos divinos e mistérios perante o Pai, para ajudar-nos a ser espiritualmente preparados para a operação a que Deus nos separou no nosso novo nascimento. Então, quando Jesus subiu às alturas, ele concedeu 3 categorias de dons para 3 propósitos separados. Os 5 ministérios para amadurecimento dos santos, socorros e governos para operação de serviços, e variedades de língua para edificação do corpo de Cristo. Essas 3 categorias foram dadas para que todos pudéssemos chegar à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4:13. Tá? O diabo tem tentado confundir extremamente a igreja a respeito do assunto das línguas. Isso está mais do que claro. Ele quer que fiquemos tão desanimados que simplesmente desistamos de usar esse dom divino. No entanto, as 3 categorias de dons concedidos aos homens, Deus designou toda uma categoria para uma única operação: a variedade de línguas. Essa operação possui a 3ª categoria necessária para levar o corpo de Cristo à unidade de fé.
Pense nisso na próxima vez que alguém lhe disser que não é bom para orar em línguas, que você não pode orar muito em línguas. Você pode, você deve. Portanto, cabe a nós encontrar em sua palavra qual o papel importante que essa operação desempenha em nossa vida. A verdade é que se tudo que preenchêssemos no corpo de Cristo fosse a 8ª operação das variedades de línguas, ainda assim seríamos um dom para o corpo de Cristo, para a edificação dos santos. Porque ela nos purifica, ela nos prepara, ela nos esvazia, ela não nos dá a capacidade de amar. Qualquer que seja a outra operação a que somos chamados por Deus para preencher, temos acesso a esta 3ª categoria e a edificação que ela provê quando oramos no Espírito Santo. Entretanto, apesar da importância que Deus dá à variedade de línguas, muitos no corpo de Cristo querem desvalorizá-la e até mesmo excluí-la. Vocês devem saber disso. Mas se a categoria que Jesus deu para a edificação dos santos foi excluída, então como vamos chegar à unidade da fé? Não vamos chegar. Olha as divisões aí. É necessário que todas as 3 categorias de dons preencham todos os 3 propósitos listados em Efésios 4:12, para que o corpo de Cristo chegue no lugar da unidade que Deus planejou. A partir do momento que cada medida do dom de Cristo preencher seu chamado, o corpo de Cristo começará a se levantar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Porque tudo isso é necessário. Efésios 4:14 e 15 nos diz. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não é interessante que precisemos destes dons que Jesus concedeu aos homens? Nós precisamos dele para que não sejamos enganados pela astúcia fraudulenta dos homens. Nós também precisamos deles para que possamos ser purificados de toda mentira e para que comecemos a falar a verdade. Quando falamos a verdade em pureza de espírito e não estamos sendo mais enganados, podemos então começar o processo de qualificação para o nosso chamado. A capacitação dos dons espirituais. Perfeito o plano, não? Perfeito. Mas muito escondido de muitos, não é verdade? E é lamentável, é uma pena, mas nenhum dos propósitos de Deus serão frustrados. Está se levantando aí uma geração que está fazendo a diferença, que está batalhando nisso aí, né? Antes não se via falar, não era comum isso aqui que eu estou fazendo. E eu já vejo na internet outras pessoas fazendo. Sabe, isso é muito importante, é totalmente necessário no corpo de Cristo. Eu tô com uma pedrinha aqui no meu diadema, ela tá, de vez em quando ela brilha, eu tô olhando daqui, ó, ela, né? Ele é bordado com umas pedrinhas reluzentes, e com essa, lá, ó, brilhou agora, coisinha de mar. Infelizmente, o que nós vemos é pessoas que falam em línguas, cheias de orgulho porque falam em línguas. Mas por que o orgulho? Deus deu para que nós sirvamos os nossos irmãos, para que nós sejamos capacitados. E quem está cheio de orgulho não está usando, não está orando, não está se edificando. Porque se orar, não vai ficar cheio de orgulho, vai ser levado à compreensão, vai se libertar dessa coisa horrível. Mas solta uma palavra em língua, né, no culto. Nem há interpretação. E aí, né? E aí, o inimigo aproveita, porque o inimigo entra na dança, né? Olha, gente, vou falar uma coisa muito séria, muito grave. Ele até provoca, porque ele também tem a maneira dele de fazer os supostos milagres. Aí entra o pregador que está cheio de orgulho, que está fazendo errado, o inimigo entra junto, e aí, foi curado. E aí a igreja, mas não está sendo feito como tem que ser feito. Sabe?
está cometendo erros. Está muito longe daquele propósito para o qual Deus chamou e fez. A gente vê pela pompa. Sabe, se você for acompanhando, aquilo não vai ficar de pé. Vão vir escândalos. A verdade, a mentira, ela não fica escondida, ela vem à tona. Por isso que precisamos estudar, por isso que precisamos ser esclarecidos. Porque é muito normal nós ficarmos... tem uma palavra difícil que está me vindo aqui agora para explicar. Ficamos estupefactos, né? Nossa, olha... Mas no final é tudo um teatro para continuar aquele engano ali, aquela fé embaçada, aquela fé que é domínio só de uns, e não são distribuídos, não é ensinado, as pessoas ficam dependentes, ficam debaixo de uma autoridade autoritária que tem que pedir o pastor para na igreja do outro irmão, que tem que pedir para isso, começa uma religiosidade, uma coisa tão louca, que muitos não querem nem pisar na igreja. E, infelizmente, não vai querer mesmo não, porque se torna uma coisa... Desculpa a franqueza, o gesto, mas eu já vi isso. Isso é cansativo demais. Isso é desmoralizante para Jesus. Então procuremos estudar, amados. Procuremos entender, para que não entremos nesse espírito de religiosidade, de engano e nos decepcionemos. Oh, Deus fez a igreja tão linda, tão perfeita, para nos ajudar em tudo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Amém? Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga clareza, que o Senhor leve meus irmãos que estão ouvindo a ler mais, a pesquisar, ó Pai, que Teu Espírito Santo os acompanhe, que eles possam rever o vídeo, se necessário for, Deus. Que o Senhor me mande gravar de novo, falando talvez de uma outra maneira, usando outra linguagem, Deus. Eu estou aqui aberta, Deus, a isso que o Senhor me mandou fazer. O Senhor sabe, o Senhor me conhece, ó Deus, para ajudar na libertação, na nossa libertação, na libertação dos meus irmãos, Teus filhos, ó Pai, porque o Senhor está voltando, ó Deus. E a Sua misericórdia é muito linda sobre as nossas vidas, Senhor. Sê conosco, em nome de Jesus. Aleluia, por nos permitir isso. E por me ajudar a fazê-lo. Me ajude a fazer cada vez melhor. Amém. Querido, amado irmão, se ficou confuso, se não entendeu, deixa no comentário. Eu já pedi ao Espírito Santo que me ajude a fazer melhor se você não entendeu. Mas você também, se sentiu confuso, fala lá, né? Vamos dar só trabalho para o Espírito Santo, não. Nós podemos falar. A pastora não vai se sentir ofendida de jeito nenhum. Eu sou professora aposentada. Teve vezes que eu estava ensinando a alunos meus e sabe como que eu consegui que ele entendesse? Eu explicava, ele não entendia. Um coleguinha que tinha entendido, eu aprendi isso na didática. Senta ali, explica seu colega. Ele explicou. E o colega entendeu. Eu explicando, ele não entendia. Mas eu confio no mover do Espírito, mas também sei que sou humana. Então, por isso que eu estou dizendo. Tá bom? Amém? Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos levar essa verdade além.